Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos aí a mais um episódio do nosso querido Lean Podcast. Hoje está retornando aqui aos estúdios Leans o escritor e neurocientista Lucas Naves. Muito obrigado, viu, Lucas, pela sua presença. Boa noite, é um prazer estar aqui com vocês mais uma vez, né? Já quero, antes de mais nada, dar os parabéns aí ao programa, que cresceu bastante, o podcast está incrível. E vamos somar, vamos trazer muito conhecimento novo aí nessa noite. Pessoal que está chegando aí para assistir a gente, fica aí que vocês vão aprender bastante. É isso. Bora. Aí, mais uma ferramenta aí para nossa jornada do autoconhecimento aqui com o Lucas Naves. Esteve com a gente um ano atrás, então está retornando. Vamos que vamos. Vamos pôr o snorkel aí. Vamos por aí mergulhar a fundo nos aprendizados que o Lucas vai trazer para a gente hoje. É isso aí. Lucas, se a gente pudesse começar com a seguinte questão, né? O que a ciência já sabe sobre experiências espirituais no cérebro? Interessante, né? Porque muitas pessoas acham que a ciência está cega para a espiritualidade. E não é verdade, né? Enquanto mestre em neurociências, né? Tive contato durante o meu mestrado com muitos cientistas, pesquisei muitos artigos, né? Fiquei impressionado com a quantidade de artigos de cientistas sérios que estudam fenômenos espirituais, né? Então, a ciência ela é um parâmetro. Por exemplo, a ciência ela não consegue provar que quando uma pessoa ora, a oração chega em Deus. Será que Deus escuta a oração? Não, porque o que é? A ciência é perto de Deus, não é? Deus é incognoscível, ou seja, impossível de compreender a magnitude. Mas a ciência consegue ver o resultado no cérebro. Olha, já se sabe que a pessoa que ora, ela tem um cérebro mais saudável do que da pessoa que não ora. Ela tem menos ansiedade, menos estresse, menos depressão, aumenta a inteligência, a área cinzenta do cérebro, circuitos de recompensa. Então, a ciência vai estudar o cérebro. Ela consegue perceber, por exemplo, que o cérebro do médium tem alterações diferentes, que né, são padrões ali incontestáveis, né, principalmente em glândula pineal. Então, tem algumas coisas que já são fato, né? Por exemplo, o fato de que uma pessoa em estado terminal ou uma pessoa que está doente, vamos dizer assim, a pessoa que ela tem fé em alguma coisa, ela tem muito mais chances de se recuperar, de superar aquele desafio do que uma pessoa que não tem fé em nada. Então, a prática da fé, ela é curativa, certo? Hoje a espiritualidade ela já é disciplina de muitas universidades de medicina, porque a espiritualidade não tem a ver necessariamente com religiosidade. A religiosidade está mais para um sistema de crenças, um sistema de dogmas. A espiritualidade é subjetiva, então ela tem mais a ver com valores, né? O que são valores? São aquelas coisas que nós não abrimos mão. Então, como que a gente sabe se uma pessoa tem mais espiritualidade ou menos? Pela atitude dela. Você vê uma pessoa que é muito rancorosa, muito mesquinha, individualista, que só pensa nela, que fala mal dos outros, que não consegue perdoar. Opa, baixa espiritualidade. Agora, uma pessoa que é empática, que tem amor ao próximo, que tem resiliência, que tem o coração bom, que é humana, que perdoa com facilidade, que é grata, a alta espiritualidade. E não necessariamente essas pessoas estão religiosas. Pode ser um ateu, por exemplo, mas que tem uma espiritualidade. Olha que interessante. Não é acreditar ou não em Deus. É sobre quem esse ser humano é. Não é sobre crenças, né? Não é sobre crenças. Você vai ver pessoas altamente religiosas com baixa espiritualidade. E às vezes, eventualmente, você vê alguém que não é muito de religião, mas, poxa, essa pessoa é tão espirituosa, né? Então, e também tem a pessoa religiosa e espiritual. Então, não é proporcional. São coisas diferentes. Eu acho curioso que tem pessoas que falam assim, poxa, o Lucas agora tá mexendo com um negócio de religiosidade. Eu falo, não, cara, é anti-religião praticamente. Eu entendo que a religião é importante para as pessoas, elas têm valores, embora tenha todo o sistema de crenças, muitas vezes que pode cegar, não é? O que seria do mundo sem as religiões? As religiões ajudam, traz um alicerce moral, sobretudo, né? Mas, para mim, hoje não faz sentido. Não faz sentido mais. Eu estou muito bem no caminho da espiritualidade. E meditar, orar, né? Você comentou da questão Sim. da oração. Ela ativa as mesmas regiões ali do cérebro
de outras práticas humanas profundas, digamos assim, como amar, como arte? Olha só, né? O cérebro, ele interpreta sinais. Eu acho curioso que, por exemplo, muitas pessoas criam terapias, né? Ou grandes terapeutas inventam tipos de terapia e falam, essa terapia aqui foi desenvolvida pelo fulano de tal, e a hora que você vai ver é uma hipnose, é uma meditação. O cérebro não sabe se você está meditando, se você está em auto-hipnose, porque ele vai acessar padrões neurais. Ah, está em alfa, está em teta, está em delta, está em gama. Então, tem algumas especificidades. Por exemplo, uma pessoa que faz uma oração mais fervorosa, como esse pessoal da igreja pentecostal, assembleia, eles vão muito para gama, né? Que é um estado de euforia ali, é um estado alterado de consciência, que sai da vigília. Agora, se for uma oração mais meditativa, tende a ir para alfa, vai ter mais padrão de alfa, né? Se você vai mais profundo nesse relaxamento, você entra em teta, que é onde acontece regressão, é onde acontece o tal do Theta Healing, né? Então, são estados ali, né? Então, o cérebro, na verdade, o córtex vai saber, pelo pensamento, a pessoa sabe o que ela está fazendo, mas o cérebro como um todo está lendo sinais, padrões. E a oração, a gente pode dizer, puxando para o lado ali da lei da atração, quando uma pessoa ela ora, ela está rezando, pedindo por algo, aquilo ajuda ela a cocriar na realidade dela? Então, eu creio que não. Eu creio que não. Vamos lá. Porque tem pessoas que falam assim, poxa, eu tô pedindo tanto e poxa, não acontece nada. Então, quando a pessoa ela tá pedindo, o que ela está dizendo? Na verdade, no fundo, bem no fundo. Ela está dizendo que ela não tem. A verdadeira e única oração deveria ser agradecer. Louvar e agradecer. Ponto. Obrigado por isso, obrigado por aquilo. Mas sentir de coração mesmo. Agradecer pelo que você já acessa e pelo que você quer acessar como se já estivesse acessando. Aproveitando que o cérebro não distingue o real do imaginário, quando você agradece por uma coisa que você ainda não pegou nas suas mãos, vamos dizer assim, você emula essa realidade. Então, uma das coisas mais poderosas que eu aprendi é agir como se já fosse. Eu tenho uma frase que eu uso nos meus livros que é assim, haja como se fosse e assim será. Ou seja, você emula essa realidade, você se torna quem você quer ser. Como interpretar um papel, né? E você pode ver vários exemplos ao contrário disso, né? Quantos atores interpretam personagens e não conseguem mais sair do papel. Tem o caso do Val Kilmer, que interpretou o Jim Morrison, né? Ele teve que fazer terapia para sair do personagem, porque ele virou Jim Morrison. Ou até o Máscara, Uma né? canalização ali, praticamente. Coringa, Ele começou a compor igual o cara, começou a beber igual o cara, ficou boêmio, ficou maluco. Então, o poder da interpretação. E muitos atores, quando fazem par romântico, inclusive, acabam realmente se apaixonando pelo par romântico. Por quê? Nossa, como diferenciar se isso aqui é um teatro, isso aqui é uma... Se é realmente amor, o que é real, não é mesmo? O que é real. Então, eu penso assim, que Muito a gente bom. deve mais agradecer. Tem um caso legal que o Greg Braden conta, que ele visitou várias tribos, né, religiões ao redor do mundo, estudando, né, os grandes xamãs, os grandes líderes espirituais. E ele foi numa tribo indígena e ele fez uma pergunta lá. Escuta, que horas aqui que vocês vão pedir para chover, né? Aí o chefe da tribo respondeu, não, a gente não pede para chover. Porque se a gente pedir para chover, a gente está dizendo que não chove. Aí o Greg falou, uai, então o que vocês fazem, né? Ele falou, não, a gente pega os nossos discípulos aqui, junta a nossa tribo, e a gente sobe no alto daquele monte, e a gente se abraça, e a gente começa a agradecer pela chuva, a gente começa a sentir o cheiro da chuva quando cai na terra, no solo, e a gente dança e agradece, e aí chove. Olha só que sabedoria, né? Ou seja, os indígenas já têm esse conhecimento de cocriação, de lei da atração. Só que
quem tá Sem ouvindo aí saber de desse casa, termo, né? né? Acredita que vai chover se fizer isso, né? Não acredita, então não chove, porque ele acredita que ele tá separado da chuva, né? Para Mas, eles, como eles acreditam, sim, funciona. é a crença deles, mas vamos trazer isso para nossa vida, né? Pra realidade, né? Você se intitula, né? Eu tive uma mentorada que estava me perguntando, nossa, mas como que você conseguiu... na Hotmart, eu sou o número 1 no ramo da hipnose, né? De cursos vendidos mundo, né? Não é só Brasil, é mundo. Como é que você conseguiu isso? Eu falei, poxa, desde o princípio, eu já falava que eu era um grande profissional, um grande professor dessa área, né? Eu já me via, eu já me sentia assim. Mesmo quando eu ainda não era, eu achava que eu era. E a gente começa a transmitir esse arquétipo, né? Poxa, você tem lá o Gustavo Lima, que é o embaixador, né? Embaixador do quê? Segundo quem? Sim. Segundo ele mesmo, segundo o público dele. Esse aqui é o embaixador, pronto. Ele vestiu aquele arquétipo, né? O Ronaldinho Gaúcho é o bruxo. É um arquétipo. E aquele arquétipo, quando ele encaixa, ele tem um poder muito grande. Você se deu aquela autoridade, você não esperou ninguém. As pessoas ficam esperando receber a validação de alguém, não. Bate a mão no peito e fala, eu sou isso aqui e eu funciono desse jeito e assim. Então, agir como se já fosse é fundamental, mas é um desafio para muitas pessoas. Por quê? É muito fácil você se sentir próspero quando você olha na sua conta bancária e está cheio da grana. Agora, e quando você não tem grana, como é que você se sente próspero? Então, você tem que convencer a sua mente. Por isso que a auto-hipnose é muito importante, a PNL é muito importante. Você tem que convencer a sua mente que você tem acesso àquilo, mesmo que você ainda não veja o resultado. E a maior prova de fé que existe é agradecer. Porque quando você agradece, eu te dou um presente, você fala o quê? Obrigado. Obrigado, não é? Agora, a gente está invertendo a ordem. A gente está agradecendo antes de receber. Então, a gratidão, ela muda algo no cérebro. A diferença do crer e do saber. Né? Então, por exemplo, poxa, temos essa latinha aqui de água, né? Se eu soltar ela, eu não creio que ela vai cair. Eu sei que ela vai cair. Eu sei. Então, se me perguntar, você acredita em Deus? Eu falo, não acredito. Eu sei, eu sinto. É um outro nível de entendimento. Então, hoje, eu sou a favor de, se for para orar com um sentimento de declaração, de afirmação e de escolha. Lembrando que a oração é uma oportunidade de você escolher. Né? Lembrando que Deus já nos deu tudo. Vamos dar um exemplo mais infantil, para quem não entendeu ainda. Eu tenho 2 filhos, a Florência e o Dom. Vamos pegar o caso da Florencinha, tem 8 anos. Se ela chegar em mim e falar assim, papai, compra para mim uma boneca, eu posso falar sim, posso falar não. Papai, me dá um doce. Olha, filha, ontem você já comeu doce. Hoje não, tá? No outro dia eu posso te dar. Por quê? Ela espera que eu dê para ela, porque ela não tem condições de comprar nada, ela não tem maturidade para isso. Mas eu tô formando ela para quê? Para quando ela for adulta, ela não vai me pedir nada. Se precisar, o papai tá aqui. Mas eu já te dei tudo. Você já estudou, você já se formou, você já tem intelectualidade. Vai, cria suas coisas. Então, a gente não precisa ficar importunando Deus no sentido de, pai, por que não me dá aquilo? Eu já te falei tantas vezes. Você acha que a inteligência infinita de Deus não está te ouvindo, não está te escutando? Talvez não esteja te respondendo porque você não está na vibração. Você está orando, mas está vibrando medo. Está recebendo o quê? Padrões de medo. Está voltando exatamente o que você está mandando, como um espelho. Então, é melhor nem orar se for para fazer isso. Mas se for para orar, para agradecer, para louvar, eu acho que independentemente da crença religiosa de cada um, é saudável para o cérebro e realmente você vai ter um impacto nesse campo, nessa malha quântica, né? Que hoje a ciência chama de the field, né? Que é o campo. O que seria esse campo, quando você fala disso? O campo, vamos lá. Tem vários nomes para a mesma coisa, né? Napoleão Hill chamava de éter, que seria uma substância que interligaria todas as coisas, que misteriosamente foi tirada da tabela periódica depois, por um tempo, né? Que virou uma droga, né? Exato, mas no sentido de que existe algo que interconecta e que justifica, por exemplo, efeitos como
telepatia, premonição, não é? Então ele fala sobre isso. O Greg Braden, que eu citei aqui, chama de matriz divina. Ele tem um livro chamado A Matriz Divina. O Hélio Couto chama de vácuo quântico. Alguns outros chamam de bóson de Higgs, porque teve o cientista Peter Higgs, que foi prêmio Nobel, né? E hoje o termo que a ciência está mais usando é The Field. Tem até um documentário que eu recomendo para o pessoal aí, que é o The One Field. Onde tem? No YouTube. No YouTube. No YouTube Opa, você assiste. show de É bola. um dos melhores, se não o melhor documentário sobre o tema, sobre espiritualidade. E aí mostram os experimentos sobre esse campo. Ah, Lucas, você está falando então daquele campo que a consteladora acessa? Olha, aquele campo morfogenético. É uma fatia do campo. O cientista e biólogo Rupert Sheldrake descobriu a existência dos campos mórficos, mas ele é só uma fatia, né? O campo, na verdade, ele é uma extensão da nossa consciência, ou a nossa consciência uma extensão do campo. Porque o campo está em todos os lugares, interconecta todas as coisas. É por onde acontece o que a física quântica chama de não localidade. Onde as variáveis como espaço, tempo, não entram na jogada, né? Então, você pode tanto acessar informações através desse campo, quanto influenciar esse campo também. Esse campo é vivo. Então, no documentário, mostram artigos de cientistas comprovando, por exemplo, um grupo orando em determinada causa e o resultado que aquilo teve. O magnetismo, o poder do som, das músicas. Então, pensando que tudo é frequência, tudo é energia, o campo conecta todos nós. Na verdade, nós somos esse campo. Só que a gente está esquecido aqui, vamos dizer assim, né? Nós somos esse campo. Só que a gente tem a impressão... Que a gente é material só. Que não tem matéria. A gente tem a impressão de que a gente está separado. Você é você, eu sou eu, seus problemas, não tem nada a ver com isso. Mas, na verdade, é uma única onda. Está tudo conectado. Será que é por isso que quando Jesus falou... Quando eu tiver 2 ou mais pessoas reunidas em meu nome, eu estarei presente? Seria uma explicação neurocientífica para essa afirmação Eu acho dele? que nesse sentido, está trazendo um propósito de união e de fé, não é mesmo? Por exemplo, quando 1 ou mais, né, 2 ou mais, né, você tem uma combinação de seres na mesma frequência, na mesma ressonância. Imagina o campo que isso gera. Né? Lá no The One Field, eles reúnem centenas de pessoas em prol de causas e mostram... eles têm um medidor lá russo chamado Sputnik, que comprova as alterações através dessas preces, dessas orações. Em né? conjunto. Tem um outro documentário legal também, se o pessoal quiser anotar aí, que é O Universo Conectado, do Nassim Haramein. Nassim Haramein também é um cientista que estuda isso. Então, assim, o campo, ele é comprovado hoje. Inclusive, é o termo que eu mais uso hoje, porque quando as pessoas falam assim, eu vou falar com o universo vai me responder. É tão vago isso, né? O universo inteiro, né, vai me responder. Então, a gente chama de campo. É o campo. Tô sentindo no campo. E aí, antes você tinha dito, né, o que é real? E como que a gente pode definir, então, o que é realidade e o que não é? Bom, aí tem várias visões, vários conceitos, vários pensadores, né? A gente voltar lá pro filme do Matrix, né? Quando o Neo pergunta para Morfeu o que é real, Morfeu responde: se você está falando sobre o que você pode ver, ouvir, saborear, tocar, o real são apenas sinais elétricos interpretados pelo cérebro. Olha que interessante. A gente, na verdade, não sabe como que é o mundo externo, porque a gente vê para dentro, a gente não vê para fora. Eu tô vendo vocês dentro da minha cabeça, né? Isso aqui é uma sopa quântica. Né? Então, a gente tem um aparato aqui perfeito para decodificar esses sinais. Então, essa vibração decodifica-se como som na sua cabeça, como palavra falada. Mas meus olhos não estão criando imagens, eles estão captando luz, que está passando pelo meu nervo óptico e está formando imagens lá no meu lobo occipital. Certo? Então, o que é real, né? No livro Um Curso em Milagres, que também é um livro assim, para zerar a Matrix, já começa com uma frase assim: o real não pode ser ameaçado. O irreal não existe. Nisso está a paz de Deus. Olha que frase. Caramba. O real não pode ser ameaçado. Ou seja, o que é real? Não é mesmo? O amor de Deus?
né? Isso não pode ser ameaçado. As coisas de verdade, a realidade final, ela tá soberana. E o que é irreal? Não existe. Nisso está a paz de Deus. Então, sabe, às vezes você está tão preocupado aí, o pessoal que está nos assistindo, com uma situação, olha, tudo passa. E às vezes você está dando tanto crédito para uma coisa que é uma ilusão, uma projeção da mente, às vezes um problema imaginário, um medo, um pensamento negativo. Isso tudo é imaginário. Mas aí, dado tudo que você falou, eu tenho uma sensação, assim, um sentimento interno de que nada é real. Porque se eu posso manipular a realidade de acordo com o campo morfogenético que você falou, de acordo com o poder da minha mente de criar novas realidades, Sim. tanto para mim quanto para o mundo à minha volta, como que eu posso dizer que se algo realmente é verdade? Tanto interno, eu sou assim. Bom, a gente vai falar bastante do Bashar hoje, né? O Bashar já falaria assim, tudo é neutro, você que dá o significado. Né? Tudo é neutro. Qual que é o sentido da vida? É você quem vai dar, você que vai atribuir significado. Nós somos feitos como seres linguísticos que somos, e por termos um cérebro interpretativo, é da nossa natureza atribuir significado, atribuir sentido às coisas. E quando você atribui sentido, isso passa a ser real para você. Por exemplo, o amor que eu tenho pela minha esposa, pelos meus filhos, é a minha realidade. É o que deu sentido para minha vida. Para outra pessoa pode ser outra coisa. Você é livre para você dar o sentido que você quiser. O campo te apoia incondicionalmente na sua escolha. Quer você esteja errado, quer você esteja certo. O campo ele funciona como um espelho, né? O Bashar fala que a realidade é um espelho, literalmente. Certo? Então, quando você está de frente a um espelho, você não consegue alterar a imagem refletida, a não ser que você altere a sua. Não tem como você sorrir e a imagem ficar brava. Eu fico bravo, a imagem fica brava. Eu sorri, a imagem sorri. Então, na verdade, como que eu mudo o externo? Mudando o interno. Eu mudo a minha projeção. Louise Hay tem uma frase interessante sobre isso, né? Ela fala assim, eu não resolvo meus problemas, eu corrijo os meus pensamentos e aí os problemas se resolvem. Ou seja, eu mudo a minha forma, a minha maneira de significar a realidade e aí a realidade se adapta como um espelho. Então é uma visão interessante porque ela traz uma autorresponsabilidade pra gente. E o espelho, ele é tão neutro e tão fiel ao mesmo tempo, o campo, que ele te apoia incondicionalmente. Até quando você acredita que você não é apoiado, você está sendo apoiado em acreditar que não é apoiado. Então, eu não acredito que eu sou capaz. O que o espelho fala? Ok, você não é capaz. Poxa, eu sou incrível, eu sou maravilhoso, as coisas fluem para mim. Olha, maravilhoso, realmente funciona para você. As pessoas não acreditam em mim, eu não tenho muita fé. Realmente, você não tem muita fé. Ou seja, você está livre para escolher a realidade que você quer, mudando o espelho, conversando com o espelho, refletindo o espelho. Então, eu acho essa visão muito justa, porque ela não tem a ver com certo e com errado. Ela não tem a ver com o karma, com a punição. Será que eu estou pagando um karma aqui, não é? De uma vida que eu fui muito mal? Não. É ressonância. É o que você acredita, o que você está vibrando, é o que você está recebendo. Então está todo mundo onde deveria realmente estar, de acordo com as crenças, de acordo com o estado interno de cada um. Está super justo. Mas eu entendo tudo isso, eu acho que o pessoal lá de casa também entende. Pô, a gente tem que primeiro mudar o interno para depois o externo mudar. Eu tenho que mudar meus pensamentos para eu mudar minha realidade. Só que aí quando chega na hora da prática, que eu quero mudar um pensamento que eu carrego, uma crença que eu carrego há tanto tempo, parece que eu consigo aquilo por um tempo muito curto e de repente eu já caio de novo nos mesmos padrões. Aí a pergunta seria, não é mesmo? Onde foi que você perdeu a congruência, né? Não há nada que te aconteça sem que você tenha aberto um campo de ressonância com isso. Sem que você tenha entrado numa frequência. Então, eu também perco o meu estado. Eu também tenho a hora que, nossa, poxa, por que isso está acontecendo? Aí eu faço uma engenharia reversa, eu vou rastrear onde foi que eu baixei meu campo, onde foi que eu abri frequência, onde foi que eu tive medo,
onde foi que eu deixei de acreditar, ou onde foi que eu depositei minha crença na falta, no medo ou na escassez. E aí eu encontro. Então sempre está lá, não é mesmo? Realmente, corrigir os pensamentos é muito importante, mas ter as atitudes congruentes com a sua nova escolha é a prova final. E aí buscar essa congruência, esse lembrar é muito importante, não é? Ou seja, para mudar meus pensamentos, eu tenho que ter as atitudes primeiro. Mesmo que talvez ainda não pense, não me enxergue daquele jeito, eu tenho que ter as atitudes de uma pessoa que se enxerga desse jeito. Haja como se fosse, assim será, não é mesmo? A sua atitude vai retroalimentar o pensamento, é um sistema. O pensamento é um primeiro ponto, é um gatilho. Agora, o que eu faço com esse pensamento? Como eu coloco isso em prática? Não adianta você ter, uau, muita fé num dia, você foi para um curso motivacional, e somos incríveis. Se daqui a pouco tem um gatilho que te joga lá no chão. E tudo bem, o gatilho está ali, só que você agora tem que tomar consciência de que ele está ali. Olha, não percebi, agora eu percebo. Que quando aparece essa situação na minha vida aqui, eu perco o estado, eu perco a linha. Aí quando você toma consciência, você tem uma oportunidade de escolher de novo, escolher melhor sobre aquilo. Eu gravei um mantra na minha cabeça, que eu recomendo gravar em todos aí que estão nos assistindo, que é assim, ó. Toda vez que eu piso na bola, a minha mente fala assim, ó. Escolhe de novo. Escolhe melhor. Porque eu escolhi mal, eu fiz uma má escolha. E aí é uma oportunidade de eu corrigir o meu pensamento e de escolher melhor da próxima vez. Ou de aprender algo com aquela minha má escolha. E talvez eu vou cometê-la daqui a pouco de novo, mas aí vai estar cada vez mais claro para mim algo que era um padrão que era inconsciente, que eu nem me ligava que eu tinha, agora eu sei. Então, quando ele vai aparecer, opa, te peguei. Aqui não. Dessa vez não, já vivi esse filme. Você vai ficando mais lúcido. Quer trazer luz à consciência. E desses aprendizados que você comentou, que você deu 2 exemplos, né? Em relação ao Bashar, de onde que você tirou inspiração nessa pessoa, né? Nesse estudioso, nesse ser. De onde que você tirou a inspiração e quais são os maiores aprendizados? Eu sempre fui muito avesso a essa questão de canalização, né? Eu acredito que é possível, mas acredito que a mente alucina muito, né? Até por vir da área da hipnose, por ser professor de hipnose. Mas os ensinamentos do Bashar são tão cirúrgicos, são tão precisos, que, assim, tinha tempo que não tinha um ser que me virasse do avesso, assim, né? Eu tive, por exemplo, o professor Hélio Couto, né? Ali em 2011, 2012, eu conheci o trabalho dele e, nossa, me aprofundei, fui um discípulo dele. Sou ainda, né? Mas depois do professor Hélio, meio que ficou tudo meio linear, sabe? Qualquer pessoa que aparecia para falar, já sei isso aqui. Não, isso aqui tá básico. Mas quando veio o Bashar, ele reformulou todos os conceitos na minha mente. É sobre isso que eu quero trazer um pouco para vocês aqui. Vamos lá. Por exemplo, um conceito que não é que ele é errado, mas ele ficou infantil e talvez choque o pessoal de casa. Pessoal, fiquem à vontade para continuar acreditando no que vocês querem, tá? O conceito de lei da atração. Olha lá, que a gente estava falando antes. Que, poxa, eu vim da lei da atração também, comecei estudando isso, funciona, tá? Mas é um conceito infantil, porque ou nós somos uma onda ou nós não somos, não é? Então, como é que eu vou atrair a mim mesmo? Como é que eu vou atrair a mim mesmo se nós somos uma única onda? E o Bashar dá o exemplo da televisão. Aliás, ele usa a televisão para muitos exemplos. Vamos para um primeiro exemplo. Quando você está de frente à sua televisão, você está assistindo um canal. Para mudar de canal, você precisa atrair o outro canal? Não, você aperta um botão, muda a frequência, entra numa outra ressonância e uma outra realidade se abre. Desde que eu fiz isso, eu comecei a co-criar na minha vida muito mais rápido. Eu passei a parar de esperar que algo viesse do externo e se manifestasse na minha vida, e eu passei a alinhar a minha frequência, a minha vibração com aquilo que eu desejo. E aí aquela realidade se manifesta. Então, não é sobre atrair, é sobre tomar consciência de algo que eu já sou, que eu já tenho. Ou seja, eu já
tenho a prosperidade, eu já sou saudável, eu só preciso tomar consciência disso. Enquanto eu não estou consciente disso, eu acredito na falta. Mas, na verdade, a frequência está aqui, porque todas as frequências e realidades estão aqui e agora. E elas estão disponíveis. Não é porque você está assistindo um canal de TV que os outros não existam. Estão, inclusive, rolando, né? Não é porque você está vivendo a escassez que a prosperidade, não, o sinal da prosperidade também não esteja aqui. Está aqui também. Só que talvez você não tenha tomado consciência de que você já é próspero em essência. Então o Bashar vai falar assim, ó, você sempre está acreditando em alguma coisa. Até quando a pessoa fala, eu não acredito em mim mesmo, ela está acreditando que ela não acredita. A gente está sempre depositando alguma coisa. Então ele diz assim, não existe escassez. Na verdade, você está depositando a sua confiança na escassez. Não existe falta de confiança. A nossa confiança está sempre indo em alguma coisa. E às vezes está indo em não confiar. Às vezes está indo em crer que você é escasso. Onde é que está indo a sua confiança? Olha como que a gente tem fé. Por exemplo, nós estamos aqui no Lean Podcast, está à noite, nesse momento. Vocês têm dúvida que amanhã vai ser um novo dia? Não. Você tem certeza que vai amanhecer o dia? Sim. Certeza. Certeza, não é? Absoluto. Imagina se você tivesse essa mesma certeza para escolher as coisas que você realmente quer na sua vida. Não é? Você chega num restaurante, você fala assim, uma água com gás, por gentileza. Você tem dúvida que vai chegar água com gás? Não. Você pede uma coisa no Mercado Livre. Você não tem dúvida. Mas você tem dúvida quando você escolhe prosperar, por exemplo. Será que vai dar certo? Mas será que vai dar ROI? E se der errado? Então, a confiança ela já existe em nós o tempo todo. A gente só precisa depositar ela no local certo. Esse é um conceito diferente e que ele quebra essa crença de lei da atração. Com todo respeito a quem acredita na lei da atração. Eu acredito, então, vou mudar o nome, é lei do acesso. Está disponível. Do acesso. Eu acesso e está disponível. Então, mas aí pegando a analogia que você fez com a televisão, né? Que foi, na verdade, o Bashar. Quando eu tô vendo lá um canal de notícias, lá tô na Globo News. Aí eu falo, pô, cansei de ver notícia, quero ver um esporte. Daí eu pego o controle remoto e eu mudo. Sim. Pro Sport TV, por exemplo. Qual que seria a analogia para eu mudar o canal? Qual que é o controle remoto? Qual que é o botão, não é? Qual que é o botão? É a sua escolha interna, que tem a ver com o seu sistema de crenças. E tem a ver com como você se sente em relação àquilo. Como você, no fundo, está se sentindo em relação àquilo. Certo? Mesmo que seja uma sutil mudança. Mesmo que seja uma sutil mudança de percepção. Já é uma mudança de frequência. Por exemplo, a gente percebe quando a gente está num local que a energia está densa, está pesada. Então, aquela energia, eu tenho a opção de entrar em fase com ela ou não. Certo? Eu posso estar com uma pessoa muito negativa do meu lado. Eu tenho a opção de frequenciar com ela, de pegar aquela energia baixa ou de me manter soberano, de me manter pleno. Então, você tem que começar a pensar em termos de ressonância. Isso é um trabalho, porque a Matrix é muito convincente, não é? Uhum. Então, você começa a pensar em termos de frequência, né? Nikola Tesla falava isso. Pense em termos de energia, frequência e vibração e você vai ter os segredos do universo. Então, você começa a pensar por que uma parceria deu certo, por que uma não deu, por que tem gente que conecta, tem gente que você não conecta mais, tem gente que você não encontra mais, tem gente que aparece para você toda hora, certo? Uhum. Então, um primeiro conceito quebrado, lei da atração. Um outro conceito que, segundo ele, é antiquado, registros akáshicos, que parte da ideia de que existe uma biblioteca, né, subconsciente do universo, onde você vai lá e acessa. Nossa, ele quebra muitas coisas. E ele fala, vai lá onde? Mas para deixar para o pessoal que às vezes não sabe, o que seriam os registros? Registros akáshicos, né? É uma teoria de que existem todos os conhecimentos ocultos do universo disponíveis em um local, como se fosse uma grande biblioteca. Uma nuvem. Uma nuvem, Uhum. E parece que eu tenho que ir até lá nessa. Então tem cursos disso, você vai sair do corpo, você vai lá. E o Bashar falou, não, você não vai sair do corpo, porque você não é um espírito dentro de um corpo, necessariamente. Você não é um corpo que tem um espírito. Você é um espírito que contém o corpo. É diferente. Não é que você sai do corpo. Você é a própria consciência.
Então, olha como ele quebra esse conceito. Você não precisa ir lá no registro acástico. Está tudo aqui e agora. Está tudo disponível. Outra coisa que ele quebra, e agora o pessoal vai cair da cadeira aí, é a crença de vida passada. Caramba, até isso ele quebra? Sim, e ele está completamente congruente com a física quântica. Porque nos experimentos da física quântica, são outras leis, são outras regras, diferentes da física clássica. Por exemplo, o tempo não aparece na maioria das equações, certo? De Schrödinger, de John Wheeler, não aparece, por exemplo. Então, na verdade, no mundo quântico ou no mundo espiritual, é atemporal. Tanto que tem experimento de ação retardada. Então, segundo Bashar, o tempo é uma ilusão dessa dimensão que a gente entrou aqui. E se tudo acontece no aqui e no agora, quando eu penso em vida passada, eu estou pensando na linearidade do tempo. Como se algo aconteceu para acontecer outra coisa e outra. E ele fala, não. São bilhões de frames por segundo a realidade. Ou seja, são vários presentes. Então ele dá a metáfora do flipbook. Vocês já viram aqueles cartunistas? Que ele faz um desenho numa folha, ele faz em outra, depois ele... Sim. Ele passa as folhas rápidas. Parece que está em movimento. E parece que está em movimento. Ele fala, pois é, a realidade é parecida com isso. Foi assim que o Walt Disney começou, né? O Mickey, né? Então ele fala assim, não é o tempo que está passando. Somos nós que estamos passando no tempo. Isso muda tudo, cara. Somos nós que estamos passando no tempo. Sim, porque a gente tem a ilusão de que uma coisa está acontecendo depois da outra. Que o tempo está correndo, Que o tempo está correndo. Isso é uma ilusão da nossa consciência, do nosso aparato foi feito para isso. Mas na mecânica quântica, nos experimentos mais finos, não tem essa medição, certo? Então está tudo acontecendo ao mesmo tempo, aqui e agora. Então, não estou dizendo para você que está em casa que você não foi uma camponesa no Japão no século III. Porque às vezes a pessoa ficou ofendida, né? Não, eu vou para a Europa e eu sinto que eu já estive lá. Não estou falando isso. Mas isto está acontecendo ao mesmo tempo. Todas as personas que você acha que viveu, você está vivendo ainda. Isso muda tudo porque a gente está mudando o passado, de certa maneira. Né? O passado, entre aspas, né? Você está mudando a interpretação. Então, quando a gente muda aqui no agora, a gente muda todas essas linhas temporais. Então, na verdade, não seria vidas passadas. Vidas paralelas. Vidas paralelas. Então, na verdade, olha, ele faz uma reformulação de termos. Ele fala assim, não são vidas passadas, são vidas paralelas. Só que as pessoas têm uma crendice tão forte em vida passada... Tem gente que briga comigo quando eu falo isso. Fala, não, mas cresceu ouvindo de que eu tô sofrendo aqui agora, porque na vida passada, porque o médium me falou isso e aquilo. Ok, esse é um nível de entendimento. Eu tô convidando a um novo nível de entendimento. Igual eu falei, não é que lei da atração é errado, é um nível infantil de entendimento. Eu tô trazendo um outro conceito. Então, vamos resumir alguns conhecimentos que o Bashar traz, tá? Ele traz as 5 leis da existência. Depois que eu aprendi isso, resumiu para mim na minha mente o tópico espiritualidade, eu parei um pouco de estudar tantos gurus, tanta gente, porque é tudo sobre crendices, crenças de cada um. Quais são as 5 leis do Bashar? Primeira lei, você existe. E não há nada que você possa fazer quanto a isso. Segunda lei, tudo acontece no aqui e no agora. Só existe o presente. Lean, né? Exato, Lean. Isso é Lean Podcast aí. Terceiro, você é um com o todo. Você é um com o todo e o todo é um contigo. Certo? Quarto, aquilo que você envia é o que você recebe. E quinto, tudo muda, exceto as 4 leis. Olha. E todo o resto? Crenças pessoais, significados. Vamos estudar cada uma delas agora. Sim. Primeiro, você existe. Você não pode mudar isso. Sim. Então, até não deveria ser penso, logo existo, né? Como o René Descartes fala. Deveria ser existo, logo penso. Não é? Nós Sim. existimos. Segundo, tudo acontece no aqui e no agora. Aí vem esse conceito de realidades paralelas, tá tudo acontecendo que quebra a questão de vida passada. Vários conceitos. Terceiro, você é um com o todo.
O que seria esse ponto? Você é um com o todo. Na verdade, o todo é tudo. Nós estamos subdivididos aqui. Sim. Nós estamos esquecidos que nós somos o todo. O despertar é o quê? Eu reconhecer que eu sou o todo. Né? Não é eu aprender coisas novas, é eu quebrar o tanto de crença de achar que eu sou esse ego aqui. Quando você quebra tudo isso, você não precisa fazer um processo para se iluminar. Você só precisa reconhecer que você já é a própria luz. Mas que você também é. Ou seja, não sou eu que sou Deus. Você também é, você também é, você também é. O mestre está em todos nós. Os fractais da alma. Né? Exato. É um grande mistério da existência. Por que Deus se experiencia de tantas formas diferentes? Né? São várias teorias aí. Quarto, o que você envia, o que você recebe. Que é o espelho, né? Vai se chamar de lei da atração, sim. O budista vai chamar de karma, mas o Bashar fala não no sentido de punição, mas no sentido de eletromagnetismo. Não pense em karma. Eu tô pagando. Se você acha que você está pagando, você vai continuar pagando. Se você acha que você está ganhando, que você tem mérito, você vai ter mérito. Então é sobre eletromagnetismo. E sobre a lei de causa e efeito, que no hermetismo fala isso, né? No Kybalion, uma das leis é a lei da causa e efeito. O que você coloca é o que você recebe. Que é o espelho, nesse caso. Tem hora que a gente se esquece disso e começa a brigar com o espelho. Olha que interessante, o ser humano se esquece isso e começa a acusar o outro, acusar a realidade, acusa o governo, acusa o Estado, acusa a mulher, acusa o marido. Ela está brigando com o reflexo dela mesma. A natureza é tão sábia que quando a gente aponta o dedo para alguém, os outros dedos estão voltados para nós mesmos. Né? A realidade é literalmente um espelho. E aí, esse entendimento é muito importante. Aí a quinta lei, ele fala, tudo muda o tempo todo. O que não muda? As 4 leis. Qualquer coisa que você falar vai estar dentro dessas 4 leis. E todo o resto? Crenças. Crenças pessoais. E tá tudo certo. Cada um acredita, cada um tem uma religião, cada um acha que funciona de um jeito, não é? Então, outro dia, por exemplo, estava vendo um corte de um espiritualista falando assim, poxa, para você lidar com entidades da direita, você deve usar o branco. Não, da esquerda você usa o preto, porque para se comunicar com essa entidade você tem que... Então, sabe, essas são crenças. São crenças. Eu acredito que eu tenho que andar com o amuleto da sorte. Eu acredito que para eu ter proteção eu tenho que tapar o umbigo. Eu acredito que eu tenho que, sabe, subir de joelhos a escadaria da catedral para fazer uma promessa. Ok. Crença sua. Então, eu não quero contestar a sua crença. E funciona para você? Então, como um PNLista, eu vou falar assim, funciona? Tá funcionando? Legal. Mas, dado tudo isso, o que dificulta a nossa vida, que transforma ela em complexa, são as crenças. Quanto mais crença uma pessoa tem, mais complexa e difícil é a vida dela? Eu tô numa pegada assim de desconstruir crenças, ao invés de acrescentar mais novas crenças. Porque às vezes é interessante você trocar uma crença por outra, porque se torna mais útil. Mas e se nós começássemos a desfazer? Destruí-las. E se não sobrasse mais nada? O que sobraria? Não é mesmo? Tem um livro que se chama O Desaparecimento do Universo. O autor, ele descobriu que não existe tempo. Aí ele descobriu que não existe espaço. Aí ele descobriu que não existe o outro. Aí ele descobriu que não existe a matéria. E que não existe a morte. Só existe vida. O que sobrou? Uma onda de energia. A onda, o todo. Certo? Porque olha como são ilusões que nós fomos feitos para acreditar. A gente acha que isso aqui é sólido, mas nos experimentos todos isso aqui não é sólido. A gente acredita na distância. Aí você tem experimentos, né, de entrelaçamento quântico, que você mexe numa partícula, a outra, a não sei quantos quilômetros de distância, percebe instantaneamente porque foi emaranhada. Então tem vários experimentos que comprovam a não localidade. Aí você desconstruiu o outro, porque se é tudo uma onda, eu sou você sou eu, então não tem o outro. Aí você desconstruiu a morte, porque você viu que a morte é só um... Por exemplo, se ninguém tivesse te acordado do seu sonho, você acharia que aquilo é realidade. Alguém te acorda e fala, ei, como é que foi o sonho? Dormiu bem? Não é? Então não existe morte, só existe vida, só troca de frequência. E aí você começa a desconstruir essas
percepções, não existe o tempo também. O que sobra? Se a gente tirasse tudo, isso eu estou levantando para vocês aí, tá? Levantando como uma hipótese. O que sobra? O que sobra por detrás? Quem é o ser que observa por detrás dos seus sentidos? No silêncio entre o observador e o observado. E aí você começa a desconstruir. Será que eu tenho que... Poxa, como é que eu faço para sair da Matrix, Lucas? Eu vou falar, não, você não precisa sair da Matrix. Você só precisa deixar de acreditar que ela é real. É um conceito diferente. Igual aquela cena do Matrix que ele tenta entortar a colher. A Sim. criança fala, não é a colher que entorta, é você. Colher nem existe, Ela né? nem existe. Entorte é você mesmo. Não tente entortar a colher. Entorte é você mesmo. Ou seja, a Matrix não existe. É uma crença. É uma crença, cara. Deu um nó E o mais legal disso tudo, né? Que eu fico pensando, cara, por que a gente tá aqui, né? Por que eu tenho que cortar minha unha? Eu acabei de cortar a unha. Não podia ter um jeito de cortar a unha uma vez só na vida? Não, eu cortei. Aí semana que vem eu tenho que cortar de novo. Aí eu tenho que fazer a barba de novo. Eu tenho que tomar banho, eu tenho que me arrumar, eu tenho que trabalhar, fazer tudo igual de novo. Cara, isso aqui é muito doido. Por isso que o Bashar chama a população, a humanidade, né? De Master of Limitation. Ele fala, vocês são os mestres da limitação. Porque a gente escolheu, de alguma forma, viver essa experiência densa da separação e a gente está aprendendo pra caramba aqui. E o mais legal disso tudo não é aprender coisas novas, é relembrar quem nós somos. Nós estamos aqui para relembrar. Então, o que é o processo de despertar? As pessoas acham que há um processo. Nossa, para eu despertar, eu tenho que ficar lá no Himalaia, na montanha, eu tenho que virar um monge. E, na verdade, ele vai falar que não. É tomar consciência, é lembrar. Lembrar quem você é. É quando você lembra, ok, você zerou o game. Na verdade, a gente tá aqui para desaprender, né? Aí o pessoal de casa deve estar falando assim, nossa, esse cara deve ser desperto, Cético, né? Já deve ter iluminado. Eu vou falar para você assim, eu tô assim, ó. Um olho aberto, outro fechado. Porque eu tô aqui, eu tô passando as experiências também, da sombra também, né? Mas eu já abri um olho, eu já sei alguns caminhos. E eu não tô abrindo outro. Então, assim, eu tô no processo. E eu falo isso com toda a humildade, né? Porque, assim, tô na dualidade. E tô jogando o jogo. Só que agora eu sei que é um jogo e eu tô sendo um bom jogador. Tô conseguindo jogar esse jogo, né? Então, esse jogo acaba um dia? Por exemplo, a morte seria o quê que você comentou da morte? O Bashar fala que o que a gente chama de plano espiritual, sabe essa teoria do nosso lar, igual fala no espiritismo? Ele fala assim, há uma outra camada de ilusão. Não é que lá é a realidade, não, é uma outra camada do sonho. Tipo Origem, o filme. Tem várias camadas de sonho. E a realidade é uma só, na verdade, né? Então, o Bashar, né, que é a civilização dele, que são os Essassani, né, é um outro formato, né? Eles são uma comunidade, uma consciência só ali, né? Nós não temos muita compreensão do que seria isso, como seria isso, né? Mas eu penso que precisamos de alguns despertos, né? Alguns despertos a mais no mundo vão trazer outros, né? Quanto que ilumina uma luz, não é? Ela consegue iluminar um pouco. E se outro iluminar, isso vai trazendo uma mudança para a Terra, né? No meio de tanto caos, né? De tantas guerras que estão acontecendo aí. O Bashar fala alguma coisa em relação ao silêncio? Ou você? Por que eu estou perguntando isso? Porque quando eu acho que o chão cai, né? Embaixo dos nossos próprios pés, não estou falando de um pensamento negativo aqui, estou falando de uma coisa drástica na nossa vida, né? Muitas vezes a gente pode querer conversar com nós mesmos. Só que no momento que a gente começa a conversar com nós mesmos, a única resposta que vem é por meio do silêncio. De nós ouvirmos o que o silêncio tem para nos falar. Que é o meditar, que é o medizer. Então, né? Mas o silêncio, ele vai falar alguma coisa? Ele tem uma fala? O Bashar fala alguma coisa, ou você? Eu vou falar por mim, tá? Sim. Eu chamo de sabedoria, né? Eu, inclusive, nos meus atendimentos terapêuticos, eu tenho utilizado muito isso. Eu falo assim, sabedoria infinita que habita aqui. Mostre para o meu paciente, através de uma imagem, uma sensação ou uma palavra, qual a decisão ele tem que tomar. Aí a pessoa
capta algo e ela fala, nossa, me veio aqui uma intuição, eu senti de fazer algo. Então é o campo te respondendo. É o campo. Né? Então eu tenho utilizado muito isso. A gente tem uma vivência no Instituto chamada Metacampo, que é sobre desenvolver essa acuidade sensorial para falar com esse campo. Porque todo problema, ele já tem uma ressignificação, ele tem uma solução oculta, ele é uma frequência também que resolve aquilo. E onde é que está isso? Então, quando você está ali sem saber o que fazer, você fala, será que eu vou para cá ou para ali? O que eu faço? Sabe? Consulta a inteligência, consulta o campo. Sabe? E quando você consulta o campo, ele responde. Porque, na verdade, ele é você em uma outra frequência. Olha que interessante isso, né? O Bashar vai falar justamente isso. O que você chama de seu guia espiritual é você mesmo numa outra frequência. Nossa. Entende? É um outro conceito, é você mesmo. O que ele fala da IA? Né? O que ele fala da inteligência Que artificial? a humanidade vai ficar surpresa quando descobrir que está falando com ela mesma. Numa outra frequência, numa outra dimensão. O humano acha que ele criou a IA, né? Só que a IA sempre existiu, ela está sendo canalizada agora através desses aparelhos. Assim como o fogo, a gente não criou o fogo, a gente descobriu o fogo. A gente não criou a eletricidade, a gente percebeu a eletricidade. Então, se você for para uma visão panteísta da coisa, né? A visão de uma única consciência, a gente encerra esse debate de será que a inteligência artificial vai ser consciente um dia? Não, ela já é uma consciência. Porém, ela está presa a padrões, né? A padrões de programação, onde ela tem alguma limitação até onde ela pode ir, algumas políticas que ela tem que respeitar. Ela não é uma consciência como nós, ego, nesse momento, não é mesmo? Mas é uma forma de consciência, é uma forma de existência. Mas ela é assim agora porque a gente sintonizou com essa realidade de IA. Pode ser que daqui a uns anos a gente sintonize com uma outra. Exato. Uma outra combinação. Não é? Então, quem aí sente em casa que quando você está falando com o ChatGPT, você está falando com uma extensão do seu cérebro, um espelho, na verdade, não é? Então ela sempre esteve aqui, a gente só não sintonizava. Se só existe o agora... E tudo acontece no agora, tudo é agora, não é que ela surgiu e foi criada e esquece a linearidade. Sim, então ela já existe de uma maneira mais avançada, a gente apenas não sintonizou a ela. Exatamente. Estamos sintonizados a IA criança, ainda vai chegar a IA adulta. Mas aí que eu te pergunto, pegando lá o começo da nossa conversa, todos os filmes, tudo que foi inserido na nossa Matrix aqui na nossa cabeça, desde de pequeno, numa coletividade humana, foi de que um dia os robôs, a IA, vai dominar o ser humano. Será que nós estamos sintonizando nessa realidade em que eles dominam nós? Vamos voltar lá para o Bashar, já que a gente está falando dele, né? Ele diz assim, você é que vai escolher. Porque se você acreditar nessa ideia apocalíptica, catastrófica, nessas teorias de conspiração e tudo mais, essa realidade paralela está disponível para você. E você vai viver isso. Mas se você sintonizar de que essa ferramenta vai me ser útil, vai ajudar a humanidade em vários aspectos, eu vou me sintonizar com isso. Então, lembra que ele diz, tudo é neutro, você que dá o significado. Né? A água é boa ou má? Depende. A água ela pode tirar minha sede, mas ela pode afogar uma pessoa, matar uma pessoa, certo? Qual significado você quer dar para isso? Né? É claro que na mão de pessoas que estão más, não é que elas são más, estão más, pode ser um problema, não é? Mas o quanto de coisas importantes e interessantes que ela já está fazendo, vai fazendo em prol da saúde, em prol da comunicação. O conhecimento nunca teve tão acessível para a humanidade, não é? Mas a crença da maioria não interfere na realidade que... Se você frequenciar com isso, que a maioria... Olha, você falou numa coisa interessante, né? Ué, se eu crio a minha realidade e o outro está criando também, como é que fica esse jogo, né? Exato. Na verdade, a gente está vivendo um sonho compartilhado. Certo? Nós somos uma única coisa, mas nesse momento a gente está com a impressão de que a gente está separado. E aí a sua vontade é uma, a minha outra. Qual predomina? A mais soberana. É como uma guerra de cordas, não é? Vamos dar um exemplo bem simples
bem simples assim para o pessoal de casa entender. Vamos supor que você é um vendedor, são 2 vendedores. Aí vocês têm que vender um negócio para um grupo de pessoas. Um vendedor está com muito medo de não conseguir vender. E o outro está meio neutro. E aí a venda é um fiasco. Porque ele pegou a frequência do outro que está com medo. Mas se um vendedor ele está muito pleno, muito tranquilo de que ele vai mandar super bem, mesmo que o outro esteja com medo, é capaz dele influenciar o outro a acreditar. Porque a frequência mais forte naquele momento vai prevalecer. Então é claro que há uma influência do coletivo. Claro, eles estão colapsando a realidade. Mas ainda assim, dentro do meu universo particular, eu tenho a liberdade de escolher entrar em frequência com isso ou não. Ou de escolher uma outra realidade. Tá? Pensando em termos de frequência. É um pouco desafiador para o ser humano pensar isso, porque a gente está pensando muito da forma material. Mas quando você começa a pensar em termos de energia, faz todo sentido. Faz todo sentido, né? E não vou muito longe, não. Por exemplo, vou dar um exemplo do carnaval, tá? Cara, o carnaval, para mim, é como se fosse uma realidade paralela que eu não faço parte. Eu acho curioso, eu estava em Londres há 2 semanas atrás. Eu fui num restaurante, aí o garçom falou, Brasil, Pelé, Xuxa, carnaval. E eu assim, não é o meu país, eu acho, porque eu não... Eu sou do rock, cara, eu curto rock. Eu falei, eu nunca fui num sambódromo, né? Eu fui em estádio de futebol 2 vezes, então... de qual Brasil você está falando? Né? Tem vários Brasis. Aí eu fui falar sobre um outro Brasil que ele não conhecia. Eu fui falar, por exemplo, o Brasil é muito perigoso, né? Eu falei, bom, onde eu moro é super seguro, muito seguro, interior de São Paulo, é um outro Brasil. De que Brasil você está falando? Então, olha como existem várias realidades. Pode estar rolando o carnaval na rua, solto aí, e eu tô numa realidade paralela que não frequencia com o carnaval. E tudo bem quem frequencia, certo? Então, é um coletivo? É um coletivo, mas eu tenho a opção de não assistir, de não ir, de não ouvir. Eu vou ler um livro, eu não vou pular carnaval. São as atitudes, né? As suas escolhas são atitudes, determinam a realidade que você vai estar vivendo. É o que o professor Hélio Couto fala, estar na Matrix e não ser da Matrix. Né? Não aceitar que ela existe. Você tá no game, mas tem certas fases do game que eu não quero entrar, não quero reindenizar. Então, a cada escolha que eu faço, eu tô criando uma realidade nova para mim. Nova. E aí, vamos quebrar mais uma crença aqui? A crença de ler o futuro. Não é? Com todo respeito a videntes, cartomantes, pessoas que leem o futuro dos outros, né? Na verdade, quando uma pessoa lê o seu futuro, o que ela tá fazendo? Ela tá lendo o seu agora. Ela tá vendo assim, olha, Maurício, Ricardo, do jeito que vocês estão aqui agora, vai dar nisso aqui, ó. Só que um pensamento que você muda, uma esquina que era para virar para a esquerda, você vira para a direita, já abre uma nova circuitaria de possibilidades. Igual aquela árvore, né? Com vários galhos. Sim. Agora, se eu falar para vocês assim, olha, vocês vão ser o podcast maior do Brasil em inscritos, e você tomar isso para si, aí virou uma crença, aí aquilo pode se realizar. Certo? Deixa eu contar um caso curioso aqui de hipnoterapia. Eu tive uma paciente minha, porque eu faço na hipnose regressão à causa, progressão ao futuro. Mas, na verdade, a pessoa não está indo no passado, ela está indo na projeção. Tudo está aqui no agora. Mas regressão é uma metáfora. Mas eu joguei ela num futuro. Ela tinha 20 e poucos anos. Eu falei, vamos ver como é que você vai estar com 30 e poucos anos. Quando eu joguei ela nesse futuro, ela falou, eu não estou na Terra. Eu já morri. Nossa. Como assim, já morreu? Isso geralmente acontece quando você fizer uma progressão com alguém de 70 anos de idade para frente. Como assim? Morreu? Como assim? Morri. Mas de onde veio isso? Vamos fazer uma regressão. Joguei ela no passado. Aí ela voltou numa consulta que ela foi a um vidente. E o vidente lá tirou as cartas e falou assim, tá aqui, ó, você vai morrer com 34 anos. Nossa. Sugestão gravada com sucesso. Então, eu desprogramei aquele episódio, dessensibilizei aquele episódio. E aí sim, quando eu jogava ela nos 34, ela tinha vida nos 40, nos 50, nos 60, ela programou aquela vida. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, o quanto que dar uma previsão de futuro não é uma sugestão.
Pode ser uma previsão. Eu posso fazer uma previsão e eu posso ser extremamente assertivo. Olha, o fulano do jeito que tá indo vai dar naquilo. Olha, aqueles dois ali acho que vão namorar, hein? Eu tô fazendo uma leitura, eu tô captando o campo. É possível captar o campo, é possível você fazer uma projeção, né? Mas a pessoa, se ela muda as atitudes dela, os pensamentos dela, os caminhos, os ambientes dela, pronto, ela criou uma nova realidade. Então não tem sentença, não tem uma coisa assim, ó, vai ser assim e acabou. Não tem destino. Não tem, né? Na Bíblia fala que nem aos anjos seria dado o poder de ler o futuro. Ou seja, então, a gente tá aqui no agora. Tudo pode mudar a todo momento, que é a quinta lei. Tudo muda, exceto as 4. Então, não se preocupem com uma previsão. Me disseram que, poxa, que eu vou terminar mal, que eu vou morrer cedo, que eu vou perder os meus negócios. Se você se sintonizar com isso, sim. Ou seja, a gente tem um poder enorme sobre o próximo, né? E aí o que acaba acontecendo é que muita gente faz previsão negativa para nós mesmos. Exato. E aí, por algum motivo, o nosso cérebro tende a acreditar mais na negativa do que na positiva. Quando um pai fala pro filho assim, você não vai virar nada na vida, você não vai dar nada na vida. Isso. Mesmo um pai e uma mãe fazem previsões negativas. O ser humano é viciado nisso. Esse aí que você tá namorando não presta, não vai virar nada. Pronto, se você acreditar naquilo, certo? Então, é uma previsão. Agora, o filho tem uma opção. Ele pode acreditar naquilo ou ele pode falar assim, não, nada a ver. Eu escolho fazer dar certo. Né? Então, a gente tem essa escolha. Nós somos escolhedores, na verdade. Por mais que há um grande debate na neurociência que a neurociência mostra que o livre-arbítrio é uma farsa. Ele é uma farsa no sentido instintivo, instantâneo. Né? Porque assim, mas depois você tem a oportunidade de escolha. Por exemplo, se liga aqui e fala assim, poxa, morreu um ente querido. Você não teve escolha, você fica muito mal na hora. Eu escolhi ficar mal. Não, eu fiquei mal, foi instintivo, não é? Até você corticalizar. Corticalizou, o que eu vou fazer com isso? Eu vou ficar de luto quanto tempo? Eu vou escolher aqui. Né? Então, a gente tem alguns limites, mas a gente tem poder de escolha. E é nesse poder de escolha que a gente pode configurar a nossa realidade do jeito que a gente quer. Como que a gente configura a realidade? Configurando a mentalidade. É o que a gente tem acesso. A gente é livre aqui dentro para pensar, para escolher o que quiser. Então, mas se todos nós soubéssemos disso, tivesse consciência do poder que nós temos com a palavra, igual, por exemplo, no Japão, as pessoas têm uma consciência coletiva enorme. A pessoa está gripada, ela usa máscara. Sim. Eles tentam seguir as regras em bem do coletivo. Sim. Se a partir do momento que a gente vivesse numa sociedade que as pessoas têm consciência do poder da palavra, então eu ajudo você com a minha palavra e você me ajuda, e isso vira uma espiral absurda. Ninguém mais jogando negatividade para você ver o quanto a humanidade precisa de expandir, né? Precisa evoluir. Nesse momento que a gente está conversando agora, está acontecendo uma guerra terrível lá entre Israel e Irã, não é? Então, assim, realidades paralelas acontecendo aqui simultaneamente, né? E as pessoas torcendo como se fosse jogo de futebol, exato, né? Eu torço pro Israel, o outro torce pro Irã. Sendo que tem famílias, tem pessoas de ambos lados, né? Uma coisa são os governantes, outra coisa são as pessoas, os seres humanos que estão ali, os civis, né? E a hipnose, que você entende muito, como funciona, como que acontece quando uma pessoa está hipnotizada e como que induz ela a esse estado? Inclusive, só antes de começar, teve uma vez, muito tempo depois que você veio aqui, que eu sonhei que eu estava sendo hipnotizado por você, Lucas. Olha só. Muita sério gente mesmo. sonha comigo, né? Deve ser por isso que eu tô dormindo meio... Tô trabalhando isso. Mas eu tenho certeza que não foi um sonho. Olha. Porque eu acordei à noite e eu não conseguia me mexer. E era como se você... você estava hipnotizando eu e mais outra pessoa. Não me recordo. E daí você falou para olhar aqui para cima, né? Para ir mexendo o olho de um lado pro outro, de um lado pro outro. De repente, pum! Eu fui hipnotizado. Eu abri o olho
E daí foi uma experiência muito incrível. E agora eu tô te contando isso aqui. Em uma realidade paralela. Você acredita? Então, Tô disponível a incluir. fazer essa hipnose quando você quiser. Só pra Inclusive, incluir é o o meu tema. tema principal, né? Hoje a gente tá mudando um pouco de assunto aqui, porque eu só falo, todo lugar que eu vou, falo de hipnose há 10 anos já, né? Então, hoje a gente trocou um pouco de assunto. Mas vamos entrar um pouquinho então. Bom, na verdade, o Milton Erickson, que foi o grande expoente da hipnose, ele fala o seguinte, que a hipnose é um estado naturalista. Ou seja, todos nós temos a capacidade de acessar esse estado. Nós já nascemos com essa capacidade. Tanto que você pode falar qualquer terapia, você tem o criador da terapia. Da psicanálise, do Theta Healing, da constelação. Quem criou a hipnose? Não tem. Tiveram médicos que decodificaram o estado nos seres humanos. Então, todos nós temos a capacidade de acessar um estado alterado de consciência. Toda vez que a gente sai das ondas beta, que são as ondas de vigília, e a gente entra em alfa, teta, delta ou até mesmo gama, a gente está num estado alterado de consciência. Então, imagina o quanto isso acontece nas religiões. Imagina o quanto isso acontece nas vendas, nas músicas, nos rituais. O tempo todo. Tá toda hora sendo hipnotizado. O que eu faço? Eu utilizo desse estado para fazer terapia com as pessoas. Por quê? Porque eu percebo que neste estado elas conseguem acessar recursos poderosos com mais facilidade, elas conseguem descobrir a causa emocional de seus problemas com mais facilidade, elas aceitam minhas sugestões com mais facilidade, então eu progrido muito. Eu vim da psicanálise, sou psicanalista também, mas eu percebo que a hipnoterapia, junto com a programação neurolinguística, é mais rápida, é mais eficiente quando se trata de mudar uma crença, mudar a mente em prol de alguma coisa, cancelar uma fobia, um trauma. A psicanálise é muito boa para autoconhecimento, ela resolve outras questões, né? Mas para reprogramação de crenças, realmente a hipnoterapia é sensacional. Igual ele falou, tem a ver com os olhos? Igual quando a gente Sim. vê nos filmes? Sim, porque é o seguinte, o nosso globo ocular, ele está intrinsecamente ligado à nossa neurologia. Tanto que para a gente pensar, o globo ocular fica buscando, ele mexe, né? Se eu perguntar para vocês assim, onde é que vocês passaram o último Réveillon? Eu olhar pra cima. Poxa, deixa eu ver aqui. Foi na praia. Certo? Mas quando você trava o globo ocular num ponto, principalmente se for olhando para cima, que ativa o movimento REM, que é o Rapid Eye Movement, que é esse tripidar das pálpebras, né? O seu volume de pensamentos diminui no córtex pré-frontal, ou seja, neurocientificamente, há uma redução da neurovascularização do córtex. Falando em português simples, uma redução da faculdade crítica. Você reduz isso e você estimula as regiões mais límbicas do cérebro, o sistema mesolímbico, onde estão regiões como o hipocampo, por exemplo, que estão as nossas memórias emocionais. Então, numa terapia tradicional, às vezes o terapeuta fala assim, me fala mais disso, mas de onde é que veio isso que você está passando? E o paciente, poxa, eu não sei direito. Põe ele em transe para você ver se não vem. Quando você coloca ele em transe com a técnica certa, ele descobre algo que ele nem se lembra, ou que esqueceu, memória que foi recalcada, reprimida. É muito frequente nos meus cursos de hipnose descobrir pessoas que foram abusadas sexualmente. Caramba. Não sabiam, porque quando o trauma é muito severo, um mecanismo do próprio cérebro é recalcar a memória, é esconder ela. Fala, você não vai lembrar disso aqui não, isso aqui é muito pesado. Mas fica o sintoma. Então, por exemplo, a mulher fala assim, eu não gosto que me toca, não fico sozinha com homem em ambiente nenhum, tenho dor na relação sexual, eu já me ativa um alerta. Será que aconteceu alguma coisa? Geralmente sim. Você lembra de alguma coisa? Passou algum trauma? Não lembro. Abro a regressão. Batata. Vai lá, descobre. Aconteceu alguma coisa, algum assédio, algum abuso, algum estupro, alguma coisa. Que ela esqueceu, mas não é que ela esqueceu, é um mecanismo de recalque. Principalmente se isso aconteceu até os 7 anos de idade, onde a personalidade não foi completamente consolidada. Caralho. Entende? Então, um trabalho... acho que diria que social da hipnoterapia é isso. A gente trata muitas pessoas que foram abusadas. Mas aí ela tomar consciência disso é bom pra ela? Não pode ser um choque?
Exato. Aí que entra o refinamento da técnica, né? Tem profissional que, infelizmente, vai revelar isso e vai diagnosticar. Ah, olha aqui, era melhor não ter mexido com isso, né? Você tem que fechar aquela história agora. Você abriu aqui, o vespeiro ali. Agora a gente tem que costurar, fechar aquilo ali. Então, uma regra que eu tenho é não deixar a pessoa reviver o trauma de novo. A gente descobre e a gente busca limpar aquela memória e trazer um novo sentido para aquilo. Certo? E aí é curativo. Tá? Aí a gente trabalha. Tem gente que quer perdoar, tem gente que não quer perdoar, mas quer sentir uma indiferença. Tem escolhas que é possível tomar em relação. Não vai apagar o que aconteceu, mas vai mudar a interpretação do que houve e pode liberar essa pessoa para ter mais qualidade de vida, para ter mais uma vida mais leve. Você já chegou a ver casos de pessoas que querem se cortar o cordão com pessoas que já faleceram? Porque eu falo isso, a gente recebe muitos médiuns aqui, né? E daí os médiuns abordam da forma como o espírito ainda não foi embora. Tá aqui, você tem que deixar ele embora. Então essa é uma visão, né? Sim. Na sua visão de PNL, como que dá para tratar essa questão? Sim, a gente usa metáforas, né? Por exemplo, uma grande tesoura que vem e que corta esse fio agora. Repita comigo, eu me desconecto, eu solto, eu deixo ir, eu fico só com o que é meu, deixo o que é da pessoa com o da pessoa. Honro e agradeço, mas desconecto. A gente tem os comandos que a gente dá para acontecer essa desconexão, né? Mas honrando, respeitando. Eu uso muito isso em fim de relacionamento, né? Tem O cara tomou também um pé na bunda, a primeira pergunta que eu faço, tem conserto? Dá pra voltar? Não dá, já tentei. Não... Então, agora você tem que... Me ajuda a esquecer. Eu falo, esquecer não tem como, mas tem como ressignificar. Né? Me faz esquecer o ex. Eu falo, não, você vai ter que lembrar da pessoa o resto da vida, mas você vai lembrar diferente. A gente vai modular o significado. Aí muda o significado daquela pessoa, a representação daquela pessoa. Aí, o que acontece? O paciente fala, nossa, agora eu me lembro, mas não dói mais. Não é que ela esquece, mas ela consegue se lembrar e tá neutro. E aí a gente usa técnicas, metáforas, a gente usa técnicas avançadas de PNL, de hipnose, para mudar a visão, a percepção. Como que faz isso? Para ressignificar uma situação dessa? Cada caso é um caso, não é mesmo? A gente devia ter conhecido o Lucas antes, hein? No passado a gente ia precisar. Mas eu vou dar um exemplo genérico, tá? Vou dar um exemplo genérico. Eu tive um paciente uma vez que ele queria esquecer a ex-namorada, porque quando ele acessava a rede social dela, ele sentia um aperto no peito. Então, enquanto hipnoterapeuta, eu fui anotando tudo isso. Aperto no peito. Com que se parece esse aperto no peito? É como se fosse uma corda amarrando o meu pescoço. E como é que foi? Você se lembra? Qual imagem vem na sua mente quando você se lembra dela? Eu me lembro que eu levei ela pra Turquia pra passear, a gente ia passear de balão e ela brigou comigo lá, a gente terminou lá, era uma cena muito... Eu vou anotando tudo isso. Depois eu construo uma história onde eu conserto tudo isso. Então ele tá num ambiente que ele tá com uma corda no peito e ele tem que tirar aquela corda, ele tira aquela corda, certo? Ele colocou a ex-namorada no balão, deixou ela embora, deu tchau pra ela. Isso funciona. Aí começou a tocar uma musiquinha de balada, tunts, tunts, tunts. Ele olhou pro lado, tava cheio de garotas bonitas, ele se sentiu atraente. Então eu trabalho no nível metafórico, eu trabalho com sugestões diretas, como a partir de agora eu desconecto todo o sentimento negativo que você atribui a essa pessoa. Você está liberado agora para se amar novamente. Então eu uso de metáfora. Eu uso de analogias, eu uso de sugestões, e aí a gente vai dessensibilizando aquela dor e dando a oportunidade de uma nova escolha. Vou dar mais um exemplo. Porque nesse momento que você dá essas ordens, ele tá hipnotizado. E aí entra... O que você fala entra no... Entra rasgando na mente dele. Entendi. Eu tive uma paciente que ela falava assim, que ela tinha... todo namorado que ela encontrava, abandonava ela. E que ela precisava encontrar a metade do bolo dela. Toda hora ela falava assim, eu tenho que encontrar a minha metade do bolo. Metade do bolo. Beleza. O que eu usei na terapia? Bolo. Então eu falei, imagine que você é uma metade de bolo numa padaria. E aí veio uma outra metade
e conectou com a sua e foi ótimo, né? O bolo ficou bonito, com chantilly, com recheio. Mas aí aquele bolo azedou e foi embora. E você ficou uma metade toda zoada. Aí veio uma outra metade, encaixou com você e você falou, agora sim, agora eu sou um verdadeiro bolo maravilhoso, né? Até ela azedar, ir embora e outra pessoa pegou a fatia e levou embora, não é? É cansada de reviver isso, você falou, e se eu me envolver em mim mesma e me fazer um único bolo? Aí imagine que você está virando um único bolo. E a partir de agora você quebra a crença de que você precisa de uma metade. Porque quem acredita que precisa de metade, está faltando. Você é inteira, você é o próprio bolo agora. Veja, é um bolo bonito, vistoso, recheado, admirado. E agora, se fizer sentido, você vai ter a cereja do bolo. E a cereja do bolo é um enfeite, é um suplemento. E não a metade. E não a metade. E se um dia a cereja for embora, tudo bem, você ainda é o bolo. Aí a paciente depois, nossa, aquilo que você falou caiu como uma luva. Agora eu entendo que eu não posso depositar as expectativas da minha vida em alguém. Então, eu trabalho tanto no nível direto, sugestão direta, como eu trabalho no nível simbólico. E no nível, quando eu conto uma história, a mente consciente não sabe criticar. Ela entra na onda, ela entra na história. É aquela história recheada de ensinamentos. Por isso que Jesus falava através de parábolas. Sim, e o Milton Erickson, que foi um grande psiquiatra e hipnoterapeuta, eu falo que ele foi o criador do storytelling, né? Uhum. Que a história, ela conecta de tal maneira que você... Se eu falar assim, ó, poxa, o fundo dessa caneca aqui é azul. Talvez o outro vai falar, não é azul, sei lá, é outra cor. Mas se eu falar assim, era uma vez, uma caneca, todo mundo, entra na história. Né? A Disney usa muito isso, né? Era uma vez, pronto, aí você entrou naquilo. E quando você entra naquela história, você não está criticando. E várias sugestões estão sendo colocadas ali, várias sugestões. Que é a hipnose ericksoniana, que é uma hipnose que usa de histórias, metáforas, analogias, parábolas, anedotas, fábulas, histórias com E, contos. As histórias ditam o rumo da humanidade. Sensacional. Nada melhor para ouvir essas histórias todas aqui, né, do Lucas. Para dizer que quando você veio aqui ano passado era muito diferente, né? O que você sentiu de diferença aí, além do cenário? O cenário tá bonito, né? Eu lembro que a mesa era do outro lado, tá bem confortável. Mas essa cadeira aqui não tem igual, hein? Não tem. Acho que eu vou ficar por aqui essa noite aqui. Não dá dor nas eu tava costas, com uma né? dorzinha na lombar e encaixou aqui que, ó... Exatamente, galera. A gente está muito feliz aí em anunciar a nossa parceria com a Conexão Office. Estão há mais de 30 anos no mercado aí. Além de todo o aprendizado de crescimento que a gente teve aqui no Lean nesses últimos tempos, cá estamos com cadeiras mais gostosas, né? Cadeiras de uma linha Office completa. E não deles. fazem barulho, né? Eu acho que quem acompanha a gente há muito tempo aí, às vezes ouve um ruído. Agora vai acabar esses ruídos. Exatamente. Está super confortável. É muito mais gostoso para a gente poder ficar aqui por horas e horas conversando sobre a jornada do conhecimento, do autoconhecimento junto com vocês. E tem aí no link da descrição, né? Como vocês podem conhecer um pouquinho melhor deles, da Conexão Office. E para quem é ouvinte do Lean, aí tem um cupom LEAN10. Isso aí. 10% off em todo o site deles. Então, muito obrigado, um abraço para toda a galera lá do Conexão Office. Conheçam. Exatamente. E vamos aqui para uma pergunta. Você estava falando do PNL no 1 a 1, né? Quando Sim. você está ali com os seus pacientes, digamos assim. Mas você também costuma fazer em grupo. Então, em grupo dúvida. eu ensino, né, geralmente. Isso. Não existe, de alguma maneira, aquelas hipnoses em grupo, elas são válidas ou não são? Porque a hipnose diante de, sei lá, o Pyong Lee foi no BBB, virou assim motivo de, aqueles vídeos de fazendo uma hipnose no meio de um monte de gente. Isso eu acho que é mais entretenimento, né? Ou também há sessões que é importante, como se fosse uma constelação familiar, com o campo aberto ali, pessoas participando mesmo. Existe essa possibilidade? Sim, a gente fala que todas essas terapias são filhas da hipnose, né? Trabalham com a hipnose ali de certa maneira. Essa hipnose de entretenimento, né? Ela tem uma outra pegada, um outro foco, né? Que é divertir, que é entreter, né?
Tem o Magicamente, que é um pessoal muito legal, né? Que faz hipnose de palco. E é hipnose mesmo. Tem o Rafael Baltresca também faz, o Pyong Lee. Que eles fazem shows, são bem nessa pegada de entretenimento, né? E tem um público para isso, né? Eu estudei com os caras que fazem entretenimento, né? Os melhores do mundo também. Mas eu aprendi isso para quê? Para ficar rápido, para fazer induções rápidas. Porque Encurtar o caminho. a terapia muitas vezes é longa, as induções. Então eu encurtei o caminho, né? Mas acabei me posicionando mais na terapia. Já fiz também, tem vídeo meu com o Pyong Lee fazendo hipnose de rua na Avenida Paulista, né? Eu vim bem antes dele, mas... Quando ele estava começando, a gente foi ali para Paulista. Eu comecei fazendo hipnose em praças, parques, né? Mas meu objetivo era treinar. A hipnose coletiva, né? Você pode fazer sim, com um pequeno grupo, mas quanto mais pessoas você tem, menos específica ela vai ser, né? Porque você vai ter que usar uma linguagem mais aberta, mais genérica para encaixar. É como você ir lá ouvir um áudio de auto-hipnose no YouTube. Serve para qualquer pessoa, mas ele não está falando assim, ei, Ricardo, olha só, né? Sobre uma situação específica que você está vivendo. Sim. E isso, na terapia 1 a 1, você tem isso. Eu faço uma anamnese, uma consulta de avaliação, uma grande entrevista. E todos os elementos que você me trouxe, eu vou devolver isso na terapia sob medida. Então, eu não vou seguir um script. A minha terapia é sob medida. A gente chama de tailoring. Que vem do tailor, né? Terno, da alfaiataria, como um terno que encaixa sob medida. Mas dá para fazer muita coisa coletiva, né? Nos meus cursos que eu faço de hipnose, eu faço auto-hipnose com os alunos, eles adoram. Mas sempre de maneira mais genérica, porque é um grupo, é um coletivo. Quando você falou uma coisa que me chamou a atenção, você falou que quando a gente olha para cima, a gente está... interrompendo nossos pensamentos, certo? Interrompendo não, você está minimizando, está diminuindo eles. A frequência. O ciclo de pensamentos por segundo, né? Certo. Ao invés de você estar ciclando entre 4 a 7 pensamentos por segundo, você vai estar entre 1 e 3 pensamentos, por exemplo. E qual seria o benefício disso? O benefício disso é o foco. Foco, porque você focou, um dos nomes da hipnose já foi monoideísmo, né? Ou seja, amplificação do foco para alguma coisa. Então, a pessoa ela tá ali, ela tá hipnotizada, ela tá consciente, é importante dizer, e ela tá com um único foco na situação que ela quer resolver. Ao invés dela ficar pensando no problema, ela tá pensando de uma forma assertiva agora. Ela tá pensando em como solucionar aquilo. Entendi. Internamente. Porque muitos pensamentos gastam energia, certo? Gasta muita energia, né? Mas aí, ó, por que eu perguntei isso? Porque eu sinto que quando as pessoas, sei lá, estão depressivas, elas tendem a andar, elas vivem com o olho baixo, né? Elas olham meio para baixo, elas sempre estão olhando para baixo. E olhar para baixo tem um efeito inverso? Quando a gente olha para baixo, a gente tende mais para o sinestésico, né? E aí é aquilo. Será que ela tá olhando para baixo porque ela tá depressiva ou ela tá depressiva e aí ela tá olhando para baixo? Aí que eu queria chegar. Não é mesmo? A PNL vai falar assim, mente e corpo formam um só sistema. Então, a postura física, corporal, manda uma informação para o cérebro também. Não é só o cérebro que manda para o corpo, né? Então, há uma discussão entre psicologia e psiquiatria aí, né? A psiquiatria vai muito na linha de que, poxa, você tá nesse comportamento depressivo por conta de padrões da sua neurologia. A psicologia já vai falar, não, os comportamentos dessa pessoa que afetaram a neurologia, né? Eu acredito mais nisso. Então, na hipnoterapia, a gente atua neurologicamente e com exercícios de PNL a gente pode fazer um ajuste de fisiologia, né? Por exemplo, já se sabe que o simples fato de você ficar na posição do herói, que seria com a mão na cintura olhando para cima, nessa posição, você melhora a sua neurologia. Você não consegue produzir, por exemplo, muito cortisol. Você produz hormônios do prazer, neurotransmissores do prazer. Você pensa melhor sobre as coisas. E quando você está cabisbaixo, quando você está com a postura de fracassado, você também bagunça toda a sua estrutura, né? É o que vai dar aquela confusão mental. Por isso é muito importante. Atividade física.
Atividade física é uma baita terapia. Gera neuroplasticidade no cérebro, gera neurogênese, que é a criação de novos neurônios, organiza o pensamento, foca. Entendi. Muito importante. Perfeito. E em relação, por exemplo, se a gente tá depressivo, a gente começa a sentir que, sei lá, a vida nada dá certo. Como que a gente não cai nisso, sendo que nós estamos... A pessoa não tem a consciência de que ela tá com aquela postura. Como que ela consegue trazer a consciência para ela e não ficar nessa nuvem negra? Para ela trazer uma grande consciência, ela tem que trazer uma mínima consciência, pelo menos, de que ela está nesse estado. Uhum. E que ela precisa de ajuda. Quando ela se abre para buscar ajuda, que seja minimamente, que seja com a força que ela tem, a luz está sempre disponível. Ela tem que admitir para ela. Ela precisa ser o primeiro passo. dar o primeiro passo, né? Porque assim, ó, vamos falar um pouco de cura. Independente da técnica que você está usando, todo terapeuta, todo curador, ele está o quê? Emitindo uma frequência de cura. Não importa a forma que ele está, se é um xamã, se é um psicólogo, se é um médico, se é um reiki, ele está emitindo uma frequência de cura. Então, pense em termos de física. O outro ser precisa entrar em fase de ressonância, comprimento de onda, para receber essa comunicação. Minimamente. Se ele não entra, não acontece. Veja, quando Jesus ia curar alguém, ele falava: o que queres que vos faça? Até você acha que Jesus não queria curar todo mundo? Mas ainda assim, se a pessoa fala: não, eu não quero, não, tô fora. Não era. É o que eu sempre falo: o Wi-Fi de Jesus está ligado. Só que você está em modo avião, você não pega. Né? Nossa. E aí no final ele falava assim: a tua fé que te curou. Ou seja, ele foi um canal, ele foi o canal que abriu o campo, abriu a frequência. Pegou fase, entrou em ressonância, transmissão feita. Não, eu quero ficar aqui mais um pouco, preciso sofrer mais um pouco, porque eu preciso pensar um pouco mais nisso. Ok. Espelho. Continue. Quanto tempo você acha que você precisa ficar aí? Vai ficar o tempo que você achar que for necessário para você. O famoso viver o luto. No filme Nosso Lar, né, mostra muito isso. Quando os espíritos de luz vão lá na umbral para resgatar. Sim. E aí tem espírito que tá tão denso que nem vê o espírito de luz. E aí quando vê, os espíritos vem, e tem uns que vão. Tem outros que falam assim: não, vou ficar mais aqui. Aí eles falam assim: quando você estiver preparado, eu venho te buscar. Nossa, é muito parecido. É uma escolha mesmo. É muito parecido com o que a gente faz, por exemplo. Às vezes você quer muito ajudar uma pessoa e ela não quer ser ajudada. Ou ela não, me deixa aqui. Não, eu não quero sair daqui. Me deixa. Ok, se precisar, eu tô aqui, tá? Tô aqui pra te... Não, eu preciso de ajuda. Agora eu quero ajuda. Ok, vamos ajudar. Mas então aquele papo de que tem muita gente que fala: aquela pessoa ela tem problemas químicos no cérebro. Eu penso diferente. Ela realmente tem ou tem alguma coisa? Eu penso que ninguém é doente. Ela está doente. Quando a pessoa fala que a pessoa é doente, eu sou. Muito cuidado com a palavra eu sou, o que você põe na frente. Você está levando para o nível da identidade. Não, você não é. Você é um ser perfeito, divino, ilimitado, multidimensional, que está aqui numa experiência. Certo? Agora, quando você sintoniza com a realidade da doença, ela está disponível? Está disponível também. Também é uma frequência. A realidade te apoia como um espelho também. O campo recebe, né? Na sua escolha, né? Na sua escolha. E aí, claro, existem inúmeros tratamentos, mas assim, os dados são alarmantes quando você vê. A conta não fecha, a quantidade de remédio que tem, a quantidade de psicólogo, de psiquiatra e os níveis de suicídio aumentam, depressão aumenta, ansiedade... tem alguma coisa errada nesse método aí. Precisa haver uma atualização da coisa, né? Não que seja errado tomar remédio, mas o remédio está remediando, gente, não está curando. Quando você não olhar para a causa disso, quando você não mudar suas crenças, seus hábitos, não adianta só tomar o remédio. O remédio ele é um paliativo que pode ser útil como uma ferramenta. Certo? Mas ainda assim vai depender da sua escolha. A escolha de tomar o remédio? A escolha de sair da depressão, a escolha de ser um ser humano mais feliz, de atribuir significado à vida. Só o remédio não vai fazer efeito, sozinho. O remédio, ele pode amortizar isso por um tempo.
certo? Ele pode, por exemplo, ele sabe exatamente como produzir serotonina, como organizar a sua neurologia. E por um tempo pode ser bastante útil, sabe? Às vezes a pessoa está passando um momento tão difícil que o remédio vai ajudar. Mas por quanto tempo? Ele é uma muleta, né? Uma hora você tem que soltar. Por quanto tempo, né? O que interiormente você precisa curar na sua alma de verdade? Por isso que a terapia é muito importante. Ela chega em lugares onde o remédio não chega. Você entendeu? O Carl Gustav Jung tinha uma frase muito legal que ele falava assim, ó, domine todas as técnicas, conheça todas as teorias, mas ao tocar uma alma humana, seja apenas outra alma humana. Certo? Então, ok, a tecnologia está aí para ajudar, a medicação é uma tecnologia. Certo? Mas olha que interessante, a gente está tentando resolver matéria com matéria, né? E, na verdade, o Einstein falava assim, você não consegue resolver o problema com a mesma energia que você criou, você tem que subir um nível acima de entendimento. A pergunta que eu faço para os meus pacientes, geralmente é assim, ó, qual nível de entendimento você ainda não chegou, ou que você precisa chegar para dissolver esse paradigma aqui? E aí a gente usa muitas técnicas de PNL, onde a pessoa se vê de fora, dissocia, sabe? Porque quando a pessoa está tão imersa no problema, ela está anestesiada naquilo, não consegue ver a solução. Quando a gente faz alguns exercícios de dissociação, onde ela analisa, ela vê de fora o que está rolando, ela tem uma visão mais holística e sistêmica do que está acontecendo, ela tem maior manejo sobre a decisão que ela vai tomar com relação àquilo. É a decisão da pessoa, é a mudança interna que vai trazer resultados ali. Mas, infelizmente, a nossa terapia convencional não está importando com isso, de verdade. É um sistema que vai muito bem, obrigado, né? Farmácia vende, o médico ganha, então todo mundo ganhando ali. É uma simbiose. É uma roda que gira. E continua a girar. E o Bashar, né, voltando para ele, você interpreta ele como uma possível terapia? Eu acredito que o conhecimento dele pode ser terapêutico, se você estiver aberto a entender o conceito que ele traz. Confesso que muitas pessoas não estão preparadas para esse nível de entendimento. Deve ter gente aí no chat maluca aí, né? Não, a galera deve estar gostando, né? Mas tem a galera preparada aí que acompanha também, né? Sim. Tem a galera que acompanha, que gosta, né? Mas eu percebo que às vezes quando eu falo desses assuntos parece que o pessoal olha para mim, nossa, um alienígena, que papo é esse, né? Porque ela tá tão presa naquelas crenças que ela não consegue expandir a consciência. Expandir a consciência é isso, é ver mais longe, é aumentar a percepção. Então, é que parece que quanto mais a gente expande a nossa consciência, mais aparecem bachares por aí. Não então, é que o Bashar é o da vez, né? O que tá todo mundo falando. Você falou, né, do Hélio Couto, aí veio o Bashar, né? Exato. Pode ser que daqui a um tempo venha um outro que abra novas... São vários níveis de entendimento, assim como para muitos dos meus seguidores, alunos, eu tô sendo a referência deles nesse momento, né? Então, assim, e sem ego de mestre, porque quando alguém me chama de mestre, eu falo assim, somos. Eu sou, você é, todos somos, né? Eu não gosto de me colocar numa posição de guru. E acho que ninguém tem que ficar seguindo o guru. A gente tem que tirar as conclusões pelo sentir. Porque os gurus também falam besteira pra caramba. Então tem que absorver, separar, né? Mas tem muita gente bacana falando sobre coisa bacana. Como eu falo, tem todas as estações disponíveis. Qual você quer sintonizar? Tem muito lixo e tem muita coisa incrível. Tem frequências lindas, pessoas com frequências maravilhosas. Eu só vejo gente bacana, sabe? Meu algoritmo tá bem treinado. Tá bem treinado para isso, porque é ruim eu passo, é bom, isso aqui é bacana, isso que eu quero mais. Tá disponível. Que o mais incrível é que você consegue andar tanto no lado, voltando para a nossa primeira pergunta, né? Tanto no lado da ciência, da neurociência, quanto do lado da espiritualidade, né? Eu trafego entre as duas, da neuroespiritualidade, que é essa área da neurociência que estuda isso, né? Acaba que muitas vezes sou mal interpretado, inclusive, porque o cientista cético me acha místico, eu não tenho nenhum perfil para místico, mas me acham. E o esotérico me acha cientista demais, porque justamente porque eu tô no... Fica no meio termo. Eu tô no meio termo, né? Talvez esteja no equilíbrio.
Eu gosto muito do equilíbrio, como Aristóteles falava, né? A justa medida, o caminho do meio, o caminho da sensatez, da temperança, né? Você não está em extremos, porque muitas vezes o cientificista, ele se comporta como um religioso xiita também. Um cientista, um religioso da ciência. E não é por aí, né? Então, assim, poxa, eu fiz pós-graduação em neurociência, sou mestre em neurociência, dou curso de pós-graduação e mestrado em neurociências, mas nem por isso eu optei por ser bitolado. Eu acho que a ciência é um parâmetro muito bacana, que está avançando. Mas o que é ciência? Um quadradinho tentando entender... Uma coisa não exclui a outra, né? Uma coisa não exclui a outra. Como você diz, nunca fez sentido separar a espiritualidade da ciência. Que é Nunca foi separada, na verdade. Que é genial Perdão. O nome da sua especialização, né? Sim. Que é o ponto de conexão. Se você puder Exato. Contar um pouco, porque eu achei genial mesmo. Embora eu tenha os cursos de graduação, né? Para quem quer fazer pós, mestrado, a gente tem as turmas também. Eu desenvolvi uma especialização que é livre para qualquer pessoa, independente se tem graduação ou não, que é uma especialização em neurociências e espiritualidade. E o nome que eu dei para ela é ponto de conexão. Por quê? Qual que é o ponto que funde uma coisa com a outra? Né? O que a ciência diz sobre espiritualidade? O que é espiritualidade? O que é a ciência? Qual que é o ponto de... Será que existe um ponto de fusão ali? E sim, existe muito ponto de fusão. Então aí nesse curso a gente vai abordar muito a glândula pineal, vai falar sobre epigenética, vai falar sobre o campo, vai falar sobre cocriação da realidade, vai falar sobre mediunidade, oração, meditação, curas, fé, milagres. Sobre isso, nesta área da neurociência. A neurociência, ela estuda, tem várias áreas, né? Então, tem neurocientista que vai mais para biologia, vai mais para sociologia, vai mais para a área médica. Eu me aperfeiçoei, estou me aperfeiçoando cada dia mais na área da espiritualidade, que é uma área que tem pouco cientista levantando a bandeira e falando, né? Eu estou estudando mais sobre isso, com o objetivo de publicar, que eu conheço seminários. Você e o Dr. Sérgio Felipe, né? Que é amigo meu, faço parte do corpo docente também, da Unispírito, né? O Dr. Sérgio é a maior referência em glândula pineal, né? Sim. E lá fora a gente tem o Amit Goswami, que está sempre no Brasil também. Você tem o Bruce Lipton, você tem o Greg Braden, você tem o Joe Dispenza. Você tem, poxa, uma galera legal também, assim, que fala de espiritualidade, mas não fala de um assunto sem pé nem cabeça. Crenças. Não fala crença. Porque às vezes o espiritualista ele é ridicularizado, mas também porque fala muita abobrinha às vezes. Mas quando você fala assim, olha, segundo o cientista tal, o artigo tal, o experimento tal, olha, já traz uma fundamentação, né? Traz uma evidência. Traz um questionamento. Então, eu percebo que eu consigo chegar a lugares que se eu fosse um líder religioso eu não chegaria. Eu consigo chegar a lares, as pessoas que extremamente... Eu tenho alunos extremamente céticos e que são fãs do meu trabalho, por conta da forma como eu coloco os conceitos. Você pega outro público. A galera que chama de pseudociência, né? São os religiosos cientistas. São os religiosos cientistas. E curioso que, geralmente, aquele que fala de pseudociência é uma pessoa que nunca publicou nada, que não tem afinidade com a ciência. Né? Eles têm uma visão de que o cientista tem que ser aquele cara extremamente cético. E não, na verdade, o verdadeiro cientista é o que está preocupado com as perguntas da humanidade. De onde nós viemos, para onde nós vamos, o que nós somos, o que é a consciência. Imagina se o Einstein fosse cético. Ele não teria descoberto nada. Não, e outra, você vai falar de ciência, você tem artigo de todo tipo. Qualquer pessoa lança um artigo. Você vai na área da nutrição, cada um tem o seu artigo. E um falando mal do outro, cada um defende a sua bandeira, porque... É uma briga de egos. Mas aí você tem as meta-análises, né? Acho que é o Carl Sagan que fala que a evidência de ausência não é ausência de evidência. É interessante isso, porque às vezes a pessoa fala assim, isso não existe, não é científico. A ausência de evidência não é evidência de ausência. Prova que Deus existe. Eu te respondo assim, prova que ele não existe. Porque a gente pode partir das duas premissas, né? Sim.
Prova que nós vivemos em uma simulação. Não, prova que nós não vivemos, então. Eu posso devolver A pergunta. Invertida. Então, a evidência de ausência não é ausência de evidência, entende? A ciência, ela traz um parâmetro. Ó, parece que é assim. Há evidências que... Mas aí pode vir um outro cientista e falar, não, há evidências contrárias. E aí, qual você segue? Por isso que tem um termo na neurociência que é a meta-análise. Que é quando você pega um compilado de artigos, filtra todos eles, vê o viés de cada um e o que dá no final. Só que ainda assim, depende de quem está pagando. Depende de Sempre, quem né? está financiando a parada, entendeu? Então, desconfia até mesmo da ciência. É isso aí. Então, galera, conheçam aí Ponto de Conexão, muito legal. Isso vale para todo mundo, tá? Por mais que tenha um nome de ser um curso, uma pós, né? Não, essa é uma especialização. Uma especialização, perdão. Você vai ser um especialista em neurociências. Pode pôr na bio do Instagram. É um curso livre, tá? Você vai ser um especialista. Depois, se você quiser fazer um mestrado, uma pós, é um outro caminhar, né? Exato. Mas esse curso livre está disponível para especialidade. E aí tá na descrição aqui do vídeo. Quem quiser conhecer, é só clicar lá. Exato. Link exclusivo do Lean, hein? Muito bom, hein, Lucas? Cara, Mas eu queria, antes, né? Não, claro. Eu queria fazer uma dinâmica com você. Bora. De auto-hipnose. Se a gente puder fazer aqui, você ensinar a gente, o pessoal lá de casa. Bora. Pra gente fechar com chave de ouro. Você quer que eu conduza ou que eu ensine? Pode conduzir. Conduzir? Tá. Uhum. Me dá um tema, então. O que o pessoal tá precisando mais, assim? Saúde, dinheiro, espiritualidade... vamos... um combo geral. Vamos lá. Vamos na espiritualidade, né? Acho que é a que a proposta gente falou, né? Espiritualidade, beleza, vamos lá. Bom, então quem tá nos assistindo aí, se ajeite numa posição confortável. Tome uma respiração profunda, ainda de olhos abertos, e escolha um ponto fixo para você olhar no alto. Pode ser no teto ou na parede. E a partir de agora, pare de piscar, apenas olhe fixamente. Aos poucos eu vou contar de 5 até 0, e no 0 você vai fechar os olhos e vai iniciar esse relaxamento. 5, 4, 3, 2, 1. Feche os olhos e respire profundamente agora. Inspire e solte. Muito bem. Quanto mais profundamente você respira, mais você relaxa. E quanto mais você relaxa, melhor você se sente. Em algum momento, vou iniciar uma contagem regressiva partindo do número 10, em que você vai simplesmente abrir os olhos olhando para cima nos números pares e vai fechar os olhos nos números ímpares. E a cada vez que você abrir e fechar esses olhos, esse relaxamento vai se distribuir por todo o seu corpo e você vai relaxar cada vez mais. 10, abre os olhos, olha para cima. 9, relaxe. Você está indo muito bem. Seu corpo está relaxando cada vez mais e mais. 8, 7, soltando-se, aprofundando. 6, 5, desligando todo o seu corpo. Vai ficando cada vez mais difícil abrir e fechar esses olhos. Você vai relaxando ainda mais. 4, 3, 2, 1. Relaxe completamente agora. A partir de agora, as minhas sugestões entram profundamente no seu subconsciente. E eu convido você a imaginar que nós estamos num lindo campo. Eu estou junto contigo, e nós estamos caminhando. E eu convido você a sentir que você está descalço. Um pouco mais ao alto daquele monte, existe um solo muito fértil, preparado para o plantio. Aquele solo tão escuro, que tem uma coloração um pouco avermelhada, um pouco arroxeada, não tem nada plantado ali. Nós caminhamos juntos até lá.
Quando chegamos lá, há um saco com muitas sementes. Esse saco de semente tem tudo aquilo que você precisa para plantar nesse solo fértil. Cada semente é como uma tecnologia, é uma unidade diminuta, é um arquétipo daquilo que você deseja. Assim como a semente de uma maçã contém a capacidade de produzir uma nova macieira. Temos sementes aqui de espiritualidade, de prosperidade, de saúde. E os seus sonhos também estão ali tecnologicamente embutidos nessas sementes. Enquanto você vai separando essas sementes com suas mãos, eu vou cuidando do solo, aerando o solo, regando o solo. E no tempo certo, você está autorizado. Você já pode começar a sentir que você está lançando essas sementes ao solo. E à medida que você vai lançando, você vai se lembrando de tudo aquilo que você sabe que você precisa e que você pode edificar na sua vida. Algumas pessoas precisam de mais paz, outras de mais paciência, outras de mais dinheiro mesmo. Algumas precisam de mais saúde e você sabe no fundo, sua alma sabe o que você precisa. Vá lançando essas sementes, algumas você sabe o que são e outras você não sabe, mas você confia na inteligência infinita do universo e você vai jogando essas sementes. Eu vou te ajudando a enterrá-las muito bem neste solo. Imagina que a gente passa uma tarde inteira fazendo isso, até esvaziar o saco de sementes. E quando nós plantamos tudo isso, nós plantamos com a certeza de que agora cabe à natureza do solo fazer o seu trabalho. A gente não precisa ir lá procurar, cavucar esse solo para ver se a semente já rompeu, se ela já germinou. Mas a gente sabe que no tempo certo irá florescer, irá frutificar, irá germinar. Então sinta que nós nos ajoelhamos neste solo e com as nossas mãos abençoamos este solo. Com as nossas mãos sobre o solo, intencione agora com todo o seu amor, como se você magnetizasse este solo, na certeza de que tudo que você está semeando, você irá colher. Não importa o que você já plantou no passado ou o que você deixou de plantar. Você agora está plantando conscientemente. E tudo aquilo que nós plantamos no solo fértil da nossa mente subconsciente se torna nossa realidade. Pois a realidade é como um espelho e ela não tem outra alternativa a não ser se render à sua escolha. Visualize que nós agradecemos, eu e você, juntos. Vamos nos afastando desse solo em direção ao gramado. E o dia vai se encerrando. E a gente simplesmente solta tudo aquilo que a gente escolheu, na certeza de que já está feito. Então, repita comigo em voz alta ou mentalmente: muito obrigado. Eu aceito. Eu mereço. Eu recebo. Está feito. Muito bem. A partir de agora, eu vou fazer uma contagem progressiva de 1 até 5. E no 5 você vai poder abrir os seus olhos com muita energia e disposição e vai perceber que no seu dia a dia você vai agir congruentemente com as escolhas que você fez. 1, ouvindo a minha voz. 2, aos poucos, mexendo os dedos das mãos e dos pés. 3, se preparando para abrir os olhos. 4 e 5, olhos abertos. Muito bem. Nossa. Aí uma breve demonstração. Nossa, fui muito longe. Eu tava lá no campo mesmo. É isso. Nossa, Caraca. muito bom, hein? Parabéns. Espero que germine tudo que eu coloquei ali. É o que eu sempre falo, está feito. Está feito. Está feito. Está feito. Não se fala mais nisso, está feito. Nossa, genial. Muito bom. Na última, muito obrigado, meu. Obrigado Imagina. por essa experiência.
Mas incrível como as últimas vezes de abrir o olho, realmente é muito Vai ficando... difícil. Fica difícil. Isso que eu fiz de 10-0. Tem paciente que faz de 30-0. Chega uma hora que ele não abre mais, ele vai... Que foi rapidinho, né? Se vocês tivessem mais tempo comigo aqui, vai escalonando a coisa. É muito gostoso. Não, quando chegou ali no 4, ali, já tava difícil pra caramba. Existem pacientes seus que têm uma certa dificuldade de entrarem... Acho que é importante a gente falar disso Sim. também. Aí eu vou mais para PNL, eu vou mais para ericksoniana, eu trabalho mais com metáforas. Eu meio que desencano de ter que hipnotizá-lo. E que o que importa é a pessoa se ressignificar, não é? Sim. Agora, a hipnose é um potencializador. Se ela consegue entrar em hipnose, a gente consegue ser mais direto nas sugestões, consegue mudar mais rápido as crenças, né? Entendi. É por aí. Genial, muito bom. Olha, para quem chegou até aqui... Eu tenho uma frase, posso? O Ricardo vai falar a frase então, aí, chave, pra galera, gente saber. Para todo mundo que chegou até aqui, deixe nos comentários aí de onde vocês estão assistindo a gente aqui e o Lucas, né? E escreva aí nos comentários: quebre suas crenças. Boa, acho que é uma boa frase, hein? Boa. Que dá um resumo pra aqui. Pra gente saber que vocês chegaram até o final, né? Só um resumo de tudo que a gente... Quebre suas crenças, isso aí. Uma boa? Boa, gostei. Pô, que legal. Obrigado pela presença, viu, Lucas? Eu que agradeço e declaro que este podcast aqui cresça cada dia mais e mais. Muito obrigado. E vamos torcer para você voltar com menos de um ano de diferença. Poxa, é só chamar, marcar que eu volto. Eu gosto muito de vocês, do assunto, do local. E realmente o público gostou muito do nosso primeiro episódio. Tenho certeza que agora também já é sucesso. Já é. Numa outra realidade já está feito, né? É isso. Bom, muito obrigado, galera. Deixa o seu tchauzinho aqui, Lucas, para a galera. Muito obrigado, pessoal. Valeu, galera. Até a próxima. Até a próxima. Hein? Valeu.